Tete a Tete Capri começando e hoje tem uma história de superação fora de sério que você só vai conhecer, adivinha, após a vinheta. Roda a vinheta! Olá, galera! Como eu falei, hoje nós vamos conhecer uma história de superação mais do que especial. E a minha convidada de hoje é a Thalia! Aí, a produção tá treinada, glória a Deus, cada vídeo a gente vai melhorando. Bem-vinda, Thalia! Obrigada, Que alegria te receber aqui. Eu sei que, como eu geralmente falo, a nossa história geralmente nos confronta naquilo, né, que a gente tem que falar e os outros vão estar vendo, não é só um papo de café, parece, né? Mas eu sei que o Senhor vai falar muito através da tua história, né? Eu creio que tudo que tu passou é para que outras pessoas possam olhar e dizer glória a Deus, né? E que bom receber você aqui. Feliz pelo convite, pastora. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite, pastora. Meu nome é Thalia, né? Tenho 25 anos. 25? 25 anos, sou natural do Rio Grande do Sul. Gaúcha, tchê! Ô, Glória, você é gaúcha aí, já vai comentando que é gaúcha aí. Vamos ver de onde você é. Sou gaúcha, moro aqui há 4 anos. Uhum. Tô aqui há 4 anos. Na Palhoça. Na Palhoça, tô aqui há 4 anos na Palhoça. Sou casada. Olha, tá dando spoiler. Tô casada. Ô, Glória, isso aí. Tô casada. É pra mim já contando? Eu não sei, o que você quer contar pra nós? A gente tava aqui num momento de descontração e tudo mais, testando os microfones, e você tava me contando uma coisa que eu disse, não, espera, não fala, vamos falar só na hora do tete a tete. Que foi no meu convite, me conta um pouquinho mais como é que foi isso aí. Então, antes de tu me convidar, eu já tinha sonhado, acho que umas 2 semanas atrás, que tu tinha disponibilizado horário no Instagram, nunca, né, a tua agenda, e eu tava mandando mensagem porque eu tinha necessidade de a gente conversar, porque tanta coisa ali tinha acontecido e eu precisava marcar um horário. E o meu horário estava disponível naquela data que você ia falar comigo. Olha que loucura. E nisso, depois tu me chamou. Cara, olha como que Deus faz as coisas. Eu já tinha marcado esse encontro com a gente, eu tenho certeza. Porque até eu passo a minha agenda junto com a Luísa. A gente vai conversando, quem pode ser, não sei o que, quando que pode ser a data e tal. Até, inclusive, ontem a gente se ligou pra poder... Era minha folga. E aí a gente... E era bem tarde. E ela, vamos conversar sobre a agenda do teste a teste. E a gente conversa ali, vai alinhando. E o teu nome não estava, olha só que loucura, não estava nessa nossa organização. E eu orando, Senhor, me mostra, porque assim, eu creio, e eu falo isso para você que está nos ouvindo, que muita gente acompanha já desde janeiro, né? E esse ano, e eu vou contar esse testemunho rapidinho, Thalia, meu Deus, você tinha que dizer, eu nunca vi uma entrevistadora que fala tanto na vez dos outros. Ai, Deus, desculpa, gente. Mas o que acontece? Eu tive um sonho também com o tete a tete, em relação aos vídeos, e vinha um número 52 na minha cabeça. Eu não sei por que vinha o número 52. Eu dizia, tá, o que é isso? O que o senhor tá querendo falar comigo? Não sei o quê. E aí um dia a gente tava em reunião com a equipe e a gente definiu que ia ser toda quarta-feira, 10h30 da noite, o lançamento do nosso vídeo do Tete a Tete. E aí, quando eu fui contar quantas quartas-feiras teriam durante o ano, era 52 quartas-feiras. Foi muito forte. A hora que eu vi que era 52, eu até contei de novo. Eu disse, não deve estar certo essa conta. Contei de novo, deu 52 quarta-feiras. E aí teve um período ali que a gente já tinha iniciado o tete a tete. E teve um período que alguém disse assim, vamos mudar pra quinta, vamos mudar pra terça, vamos mudar, sei lá, pra outra data, que não tava legal, a quarta, não sei o que aconteceu com a equipe, enfim. E eu disse, gente, não posso. Porque eu tenho um compromisso com a quarta-feira. Deus me deu um número que era 52 e fechou as quarta-feiras. Eu nem vi se quinta-feira também é 52, se terça vai ser 52 no ano, mas eu sei que foi muito direcionado naquilo que a gente estava iniciando. E o Senhor falou em sonho também. Sim. E aí eu digo assim, em todo o tete a tete, que o Senhor passou um ambiente profético, a ponto de, independente do que eu estou contando aqui, e de que tipo de história a pessoa que está assistindo naquele dia ela possa ser tocada em alguma área da sua vida. E eu recebo testemunhos direto, pastora tá ouvindo isso e Deus falou isso comigo. E às vezes não tem nada a ver com o que a gente falou, mas a pessoa foi tocada daquele jeito, naquele momento. Olha só. Sabe? Olha que forte. Sim. E eu vou orando e disse assim, direciona quem é para chamar. Eu não quero que esse programa seja meu, nunca foi meu. Sim. Porque se fosse por mim, eu não estaria aqui, eu tenho vergonha pra caramba.
vergonha nada, mas eu tenho sim, muita vergonha. A Luísa quer tirar foto minha toda hora. Eu tenho que contar isso pra vocês. E eu fico morrendo de vergonha. Eu digo, meu Deus do céu, que suador. Eu já, inclusive, tô suando aqui, morrendo de vergonha. Mas o que que eu vejo? Isso é uma obediência ao lead do Senhor. E o Senhor colocou você na minha cabeça. E eu disse, cara, vou perguntar. Se ela disser não, amém. Ou não, eu já tenho. E quando eu te chamei, prontamente tu já disse sim pra mim. E eu vi assim, caramba, que loucura. Eu achei que ia ter uma resistência, eu ia ter que insistir. E eu não disse sim. Então foi uma bênção. Eu sei que o Senhor quer falar através da tua história. Eu queria que tu contasse um pouquinho de como é que foi essa tua caminhada com Jesus, né? Antes da gente entrar lá onde eu quero chegar lá, porque foi onde eu te conheci e eu comecei a acompanhar como pastora sua, mas teve um antes de mim, eu queria conhecer um pouquinho da tua história. Nasci num berço cristão, Sim. né? Eu sou eu sou a das mulheres a mais nova, então eu sempre acompanhava. Minha mãe ia pros cultos, ela me botava no negócio de louvor lá que tinha. Eu cantava, gente, na igreja, acreditem, eu cantava. Eu cantava. Não canta mais, por quê? Não. Eu acho que é outro propósito, eu acho que mudou a fase. Mudou. Senão eu já ia te apresentar a professora Sunelli. Muito treino, gente. Eu sempre frequentava a igreja com a minha mãe. A minha mãe se separou do meu pai quando eu tinha 8 anos. Foi um processo bem difícil. Acho que para toda criança essa parte é difícil demais. Sim, foi muito difícil. Mas a minha mãe sempre foi uma mulher muito guerreira. Criou 9 filhos. 9 filhos? Tu tem 8 irmãos? 8 irmãos. Uau, gente! Que 8 irmãos, gente. Ótimo, conhecendo isso hoje, tá? Não sabia. Sério? Eu sou uma irmã. Não. E que, inclusive, ela vai na igreja às vezes, tudo mais, vejo ela, eu achei que era só ela. Não, cara, são 8 irmãos. Detalhe, são 6 mulheres comigo e 3 homens. Caramba, tu é do meio, a mais velha, a mais nova? Das mulheres, eu sou a mais velha. A mais velha não, desculpa. A mais nova, a mais nova. Isso, a caçula. Das meninas. Mas depois tem mais 2 irmãos que é mais novo que eu. Gente, que loucura. 9 irmãos. Tá, daí do mesmo pai? Todos? Não, foi de um casamento e depois a minha mãe conheceu meu pai e daí teve 4 filhos. Nossa, que legal! Depois de ter 5, ela teve 9. E todos 2 anos de diferença, desculpa, mãe. Sério? 2 anos de diferença? Todos. Ela que família bem grande. Ciclo, né? E eu era a única filha, não entendi, mas eu era a única filha que acompanhava ela ali nesse processo de ir pra igreja, estar com ela. Ela era uma mulher, minha mãe, né? É uma mulher de muita fé e isso sempre eu ficava, nossa, minha mãe tem muita fé, guerreira, trabalhadora. Isso eu me admirava muito, né? E eu lembro que pra gente ir pra igreja a gente ia a pé e era extremamente longe. Caramba! E tu novinha, né? Eu era novinha, acompanhava ela. Eu lembro que de vez em quando o pastor nos trazia em casa, às vezes nos buscava, né? E a gente sempre ali batalhando, às vezes a minha mãe cansada, a gente sempre ia ali. Aí teve processo, a minha mãe se separou, aí eu meio que parou de ir pra igreja e tal. E eu comecei a crescer, entrar na fase ali de adolescente, né? Ali na questão da época da escola e meio que me perdi. Me perdi no meio da caminhada, né? Até porque daí ninguém mais... Você não tinha uma referência, né? Sim, não tinha muito. Não tinha mais ninguém indo, não tinha mais ninguém te ensinando isso. Tu parou também. Aí eu peguei e parei. Ali época de escola, daí aprontava um monte. Não consigo ver isso acontecendo. Acreditem. Acreditem, eu matava aula, fazia horrores. Minha mãe se incomodou muito assim, comigo. Acho que foi uma época assim de... digamos, não revolta, mas pela situação, sabe? Acaba sendo. Sim. Aí eu lembro que com 17 para 18, eu decidi me batizar. Fui pra igreja, comecei a frequentar, minha mãe também começou a ir, a minha mãe sempre me convidava. Isso no Rio Grande do Sul? Isso no Rio Grande do Sul ainda. Aí com 17 anos, ali pra 18, quase ali indo pra 18, eu fui e decidi me batizar. Uau! Decidi me batizar. Acho que foi eu e a outra minha irmã. Eu e a minha outra irmã, a gente se batizou. E foi uma decisão, assim... Foi no mesmo dia vocês duas? Sim. Batizaram no mesmo dia? No mesmo dia. Caramba, que legal. No mesmo dia a gente se batizou. Foi benção. Porém, nesse processo do batismo, eu tava entrando em um relacionamento. Porque eu tinha muita dependência emocional. Muita dependência emocional. E nesse processo eu falei pra ele, tô me batizando, assim, assada, a gente tem que ficar se guardando até o nosso casamento. Porém, ele não respeitou.
Acabei ali caindo no pecado, a gente acabou tendo relação. E eu comecei a sentir vergonha de ir pra igreja, porque em nenhum momento eu cheguei a tomar a Santa Ceia, porque daí eu me batizei, a gente já tava namorando e eu disse, E não gente, tinha ninguém te acompanhando, né? não Porque tinha fora, ninguém não me tinha ninguém dizer acompanhando, nada. nada. Minha igreja é uma igreja muito pequena, não conseguia acompanhar. A Sim. minha mãe trabalhava muito também, eu já estava completando ali meus 18 anos. Desde nova, querendo ou não, eu sempre fui um pouco responsável. Cuidava ali da Uhum. casa para minha mãe. Então minha mãe era tranquila nisso, né? Sim. E daí eu comecei a parar de ir Por causa do pra... constrangimento que Isso, eu você pensei, o tava que tendo. os Vergonha outros de vão Deus. pensar? Sim. Exatamente. A Né? culpa. Então, e nesse meio tempo, comecei a viver um relacionamento abusivo. Uhum. Abusivo tipo, eu não conseguia ver saída. Ele me agredia, ele me batia, não deixava eu ir na igreja, às vezes eu tinha que ir na igreja escondida, Meu Deus, porque ele não queria que porque fosse. ele não queria que eu fosse, eu não podia me vestir de tal maneira. Então foi um processo muito difícil. E eu orava pra Deus, Deus, eu quero sair desse relacionamento. Uhum. E cada vez que eu tentava sair, ele vinha e me comprava com flores, com chocolate, com Como aliança. se isso fosse resolver o que ele tava fazendo. Exatamente. Uhum. Foram 3 anos, pastora. Meu Deus. 3 anos. Eu olhava aqueles relacionamentos lindos, maravilhosos, e eu disse, Deus, eu almejo ter um relacionamento assim. Porque eu era só frustração, ele me batia, cortava meu cabelo. Cortava seu cabelo. Aham, cortava meu cabelo, tinha muito ciúme de mim. Aí chegou um dia, Deus, eu preciso colocar um ponto final nessa relação. Preciso, preciso, preciso. E era muito difícil, porque cada vez que eu tentava sair, ele voltava. E eu naquela questão ali de dependência emocional, né? E ficava trancada ali achando que realmente eu não ia nunca ser ninguém, né? O que ele falava pra Mas mim. na época tu entendia que você estava num relacionamento tóxico dessa maneira, ou você não se via, né? É isso que eu queria falar, Não. porque a maioria das pessoas que estão vivendo uma situação como essa, geralmente como ela tá dentro desse problema, ela não consegue se enxergar naquilo. Às vezes quem tá fora, um amigo, alguém, cara, sai disso, para. Não, como assim minha vida vai acabar? Parece que a vida vai acabar se eu não estiver Aham. com aquela pessoa. Ou nunca mais vou achar alguém se não for aquela pessoa. Ninguém vai me amar como me ama. Porque um relacionamento abusivo, vou colocar assim, ele vai colocando essa expectativa em você. Cara, beleza, quer que eu vá embora? Eu vou embora. Mas tu nunca vai achar alguém como eu. É. Uhum. Você vai colocando coisa assim que você vai se diminuindo e você vai acreditando naquelas verdades, Sim. como se fosse verdade, né? Uhum. Meu Deus. E aí, quando que tu soube que tu tava? Só depois que passou? Como é que Então, foi esse eu processo? começava a aparecer roxa em casa, Uhum. só que eu nunca contei pra ninguém. Da minha Uhum. família, eu passava mais tempo lá, eu saía da escola, eu ia pra casa dele, eu trabalhava, eu ia pra casa dele. E às vezes, Meu de vez em Deus. quando, eu ia pra casa da minha mãe, eu tava com o olho roxo, eu tava com alguma marca, e eu nunca contava pra ela, por medo dela saber e não querer que eu ficasse mais com ele. Medo Aí, de perder isso ainda. Olha só medo que de loucura, perder, né? porque eu não É conseguia ver, bem eu isso. tava Sabe o que eu vendada, pensei? tava vendada, não Sim. conseguia ver. Aí chegou um dia, eu tava cuidando da minha sobrinha, falei, vou colocar um ponto final nisso, eu preciso. E eu coloquei um ponto final, e quando eu coloquei um ponto final, foi uma experiência horrível, porque ele foi onde eu tava, ele me obrigou a entrar dentro do carro, e nesse dia que ele me obrigou a entrar dentro do carro, ele falou que a minha mãe ia me encontrar morta na frente do rio onde a gente Misericórdia. tava. Desse jeito. Misericórdia. Uhum. E eu falei, não, não vai, eu falando assim na minha mente, tentando sair. E por fim consegui entrar na mente dele ali, ele conseguiu me deixar em casa. E nisso, porque quando ele foi me buscar no local, muita gente viu a situação que tava e entrou em contato com a minha mãe, com as minhas irmãs, Porque te conheciam porque já. me conheciam. E chegando lá no local, eu falei, olha, tu me deixa aqui no bequinho, que pra ir pra casa da minha mãe tem um bequinho. Senão, chegando ali, eles vão te pegar. Daí ele me deixou, eu fui pra casa correndo e eu lembro que eu caí no chão. Meu Deus, o Caí no chão e desespero. comecei a chorar, comecei a chorar. Minha mãe não sabia nada, minha mãe tava no trabalho, tá chegando no trabalho. Ela não sabia nada, eu contei pra minha mãe, meu Deus, Thalia, que isso? Olha o que você tava Olha vendo. o que exatamente, olha o que tu tá vivendo, e eu nunca contei pra ela. Mas ela, como mãe, ela falou assim, ah, filha, eu como mãe, eu sempre desconfiei, sabe? E daí, dali diante, ele tentou várias vezes me atingir, mas glória a Deus, eu me libertei. Foi um livramento de Foi um Deus livramento. na sua vida. E nessa época eu fazia faculdade. E era Uhum. numa quinta-feira e ele nunca me deixava eu ir arrumada. E mesmo toda ali agredida, com a minha cabeça doendo, eu disse: hoje eu vou botar a melhor roupa do meu roupeiro e vou ir. E era prova, ainda não podia faltar.
eu vou ir pra faculdade, eu vou passar e daqui diante eu creio que as coisas vão melhorar. E fui, passei na prova, glória a Deus. Glória. Passei na prova e foi um processo, assim, muito difícil, porque a minha mãe tinha que me levar na faculdade, com medo dele fazer alguma Claro. coisa pra mim. Chegou a fazer alguma medida? Não fez? Sim, a Fez? gente fez medida, fiz tudo, fiz corpo de delito, não sei o que aconteceu, porque eu nunca mais tive contato, né? Quando ele tentou me atingir com algumas coisas minhas, olha, se tu continuar, vai ser pior pra ti e tal. Daí ele pegou e se encerrou e nunca mais soube nada dele. E nesse meio tempo, né, de vez de eu ter ido pra igreja, procurado Deus, eu fui pro mundo. De vez, colocou o pezinho lá. Ai, sabe, me revoltei e fui pra balada, bebia, saía de Agora segunda... vou viver, né? É, Mais ou menos. exatamente. Faz. Agora eu vou viver. Comecei a ir pra balada, beber, só que nada fazia sentido pra mim. Nada começava a fazer sentido. E teve um momento que eu assim, cara, o que eu tô fazendo na minha vida? O que eu tô fazendo? Eu pensava assim. Aí, de novo, comecei a frequentar a igreja aos pouquinhos. E chegando nesse processo de voltar pra igreja, eu fui num barzinho que tinha perto ali de casa. E a mãe de uma amiga minha que morava em Santa Catarina perguntou: Ah, Thalia, o que tu tá fazendo hoje e tal? Eu disse: não tô fazendo nada, eu tô só fazendo faculdade e tal. Ela disse: a Cris, né, que é o nome dela. A Cris foi pra Santa Catarina, tá muito bem. Tu nunca pensou em ir pra lá? Olha só, do nada, alguém falou isso pra nada. ti. Era uma vizinha nossa de muitos anos. Sim. E eu quase nem ia nesse bar e deu coincidência de eu ir. Olha só. Eu nunca pensei, mas faço contato dela pra mim conversar. E a gente conversando, e eu disse: me dá um mês. E a minha mãe, sem acreditar, minha mãe não queria que eu viesse, Imagina, né? Ficar longe dela. E eu era a única filha que tava ali com ela, das mulheres, né? Então ela não queria, ela não acreditava. E daí eu disse: não, mãe, eu vou ir. Tu gostou da ideia e queria? Sim, eu queria. Tipo, mais eu pensava, ai, meus amigos, só que eu disse: olha a vida que eu tô levando aqui, sabe? E tu já tinha vindo pra Santa Catarina antes? Nunca. Não? Nunca. No máximo até Torres ali, mas pra cá, Sim. nunca. E ela falou: ai, tá ali aqui muito bom, de emprego, vem pra cá e tal. Daí eu peguei e falei assim: não, mãe, eu vou ir e tal. E a minha mãe: ai, Thalia, tem certeza, vê se é da vontade de Deus. E aquilo queimando no meu coração. Eu disse: não, mãe, é da vontade de Deus. Tava ali com 20, acho. Aí completei 21 anos aqui. Tava com 20 anos. Não, mãe, eu vou ir. E peguei e vim. Acho que foi dia 2 de julho. Já faz 4 anos. 2 de julho, peguei e vim. Rápido, né? Aí a minha mãe me deixou dentro do ônibus. Eu lembro que eu tava com umas 2 malas, sacola de edredom, pegando o ônibus. Com a mudança. E vim. A minha amiga Olha me aí. pegou lá em Porto Alegre, que eu moro no interior de Porto Alegre. E me pegou lá e a gente veio pra cá. Uau. E aí, como é que foi a tua chegada? Como é que foi a tua experiência aqui? Cheguei aqui, comecei a largar currículo pra tudo quanto é lugar, e difícil, muito difícil, porque ela disse que era fácil. Meu Deus, E não aí, tava de repente sendo. nenhuma porta se abre. Sim, Cadê a facilidade do negócio que eu não tô achando? exatamente. E aí? Aí meu dinheiro já tava acabando, a minha mãe me ajudando ali. Minha mãe ajudando, e eu: Senhor, por favor, por favor. Aí um dia eu decidi caminhar na Elza Luke. Caminhei na Elza Luke, e aquilo queimava no meu coração que eu precisava encontrar uma igreja. Eu tinha isso no meu coração que eu precisava. Eu caminhando ali na Elza Luke, eu via mais Cristo. Quinta e domingo. Cara, nessa igreja que eu vou ir? Aí eu acho que era numa quarta-feira, na quinta eu peguei e fui. Uau. Sozinha, a minha amiga nunca queria ir, né? Não conhecia muita palavra, enfim. Sempre convidava, mas ela nunca queria ir. E eu orando, né? Senhor, me protege, porque era longe também. Eu morava ali na ponte, mas era um pouquinho longe. Sim. E o Senhor me protege. Fui pra casa, fui pra igreja, sem conhecer. Claro. E fui pra igreja, e antes de eu chegar na igreja, o Espírito Santo tocou no meu coração. Eu já entrei assim, dentro da igreja chorando. Uau. Eu botei a porta na igreja, já chorei, e a mulher da portaria falou assim: tá tudo bem? E eu disse: tá tudo bem? E sentei ali e comecei. Uau. Comecei a frequentar ali a Mãe de Cristo. Aí eu lembro que o pastor Josiel deu um testemunho de uma menina que foi no gabinete dele e falou que tava sem emprego. Ele falou pra menina colocar todos os desejos dela ali na negócio da Bíblia, ali a primeira parte, todos os desejos dela que ela tinha no coração. E ele deu o testemunho dela no altar.
E aquilo queimou no meu coração, eu fiz o mesmo. Olha a importância do testemunho. É isso que eu falo para as pessoas. Gente, o tete-a-tete é esse ambiente profético que a gente falou no início, mas olha a importância da chave que pode virar na cabeça de alguém que está passando por algo parecido ou ainda não saiu daquilo e através de uma palavra de alguém que fez, e uma menina foi direcionada pelo pastor fazer, você também disse eu tenho que fazer. Olha só. E eu coloquei ali um dos detalhes, né? Era a questão do emprego, porque eu tava desesperada, né? E daí surgiu a oportunidade de mandar, acho que numa segunda-feira, tem uma entrevista e tal, pra trabalhar na mesma semana ali. Isso. Segunda. Segunda-feira, tem uma entrevista marcada. E eu, detalhe, pastora, eu não lembro de ter mandado currículo pra esse lugar. Eu falei assim, Senhor, eu não tenho... que sobrenatural. E eu não tenho escolha, assim, de emprego. Eu só quero trabalhar e poder me manter, que depois eu escolho o que eu quero seguir. E era no mercado, pra me trabalhar num caixa, como operadora ali. E eu fui, fiz a entrevista. E quando a mulher falou, o pessoal que ficou aqui na sala passou. Eu entrei dentro daquele ônibus, eu chorava. Tudo que eu queria correr, contar pra minha mãe. Mãe, conseguiu um emprego e tal. Muito, muito realizada. Detalhe, no fim, não comecei a trabalhar nesse emprego. Surgiu outra oportunidade. E você pode escolher. E eu pude escolher. Ai, cara! Daí teve uma vizinha minha que começou a trabalhar na Fígaro, ali na frente da igreja. Ela falou, Thalia, tá tendo uns finais de semana, tu não pensei porque tava demorando, porque recém estavam abrindo. Ia ter treinamento, eu precisava de dinheiro. E comecei a fazer esses free, de sexta a domingo, fazendo free. Fiquei um mês trabalhando assim, fazendo free na cozinha. Detalhe, gente, sou péssima. Eu era péssima na cozinha, minha mãe era cozinheira, então quase não ia pra cozinha. E eu ali como auxiliar de cozinha. Uau, caramba. O meu maior desafio... Nada a ver. Meu maior desafio foi fazer 7 lasanhas. 7 lasanhas? Fazer molho, preparar, muita coisa. Viu? Eu saí de lá, pastora, assim, destruída, mais grata. Aí, no último dia, quando tava se encerrando, a gerente chamou, Thalia, tá tendo vaga pra teste, tu não quer fazer um teste? Eu falei, poxa, mas tô esperando a resposta desse mercado. Mas eu vou dar uma pensada, daí te dou um retorno. Aí eu lembro que era numa quinta-feira. Eu falei assim, ainda tá disponível e tal. E ela disse, não, pode vir. Aí era pra mim trabalhar ajudando as meninas a fazer salada e depois ficava ali na balança, ali recolhendo os pratos e tal. Aí fui fazer o teste e disse, não, perfeito, eu gostei. Porque era das 7 às 3 no mercado eu ia entrar, tipo... 2 horas da tarde, ia sair 10 horas da noite, era ali no lado do continente. Ia ser muito contramão pra mim, né? Então tá, vou aceitar. Comecei a trabalhar lá, foi uma benção. Aprendi muita coisa na questão de lidar com o público, tudo, enfim, foi uma experiência boa. Aí começou a vir a pandemia. Começou a vir a pandemia, as coisas começaram a quebrar. E nesse meio tempo, eu e a minha amiga onde a gente morava, porque a gente tava fazendo muita bagunça e tal, e a dona não tava gostando, a gente pegou e se mudou. A gente se mudou. E nesse meio tempo a gente fez amizade com a mulher da frente. A gente ficou amiga, né? A gente se mudou todo junto. Só que nesse meio tempo eu conheci uma pessoa, né? Conheci uma pessoa através que era primo dessa minha amiga. A família dele ajudou a fazer mudança, enfim. Porém, tipo, nunca passou nada pela minha cabeça. E a minha sogra, né? Ela contou que quando ela tava fazendo a mudança embaixo de uma árvore, ela falou assim, bem que ela poderia ser minha nora. Uau! Era uma oração de mamãe. Era uma oração de mamãe, né? Aí, por fim, a prima dele falou assim, Thalia, tem meu primo lá, que sabe, tu conhece e tal. Aí me passa o contato dele, então, né? Pandemia, não tá fazendo nada, né? E eu tava ali na igreja, entre a igreja e o mundo, né? Baladas, enfim. E também nessa época já nem tinha. Aí eu disse, me passa o contato dele, a gente começou a conversar. A gente se conheceu. E eu falei, olha, só que assim, eu vou pra igreja, né? Então, se tu quer namorar comigo, então vamos comigo pra igreja, né? Falei. E convidei ele, nem pensou. Ele, bom. Olha só. Começou a ir. Ele também já era cristão, não? Não? Não conhecia a palavra, nunca. Caramba, e por você ele disse, vamos. Ele, tipo, topou. Nem pensou e
Ah, vamos. Até a mãe dele meio que ficou surpreendido, né? Porque a vida dele era futebol, e videogame e deu. Enfim. Enfim, era só isso. Aí ele tocou e a gente começou a ir. A gente começou a ir pra igreja junto. Aí nesse meio tempo eu fiquei desempregada, na questão da pandemia. E ele falou assim: não, Thalia, eu vou conversar com a minha mãe, a gente tá se mudando pra uma casa maior. E tu vem comigo? Eu disse: ah, pode ser então. Tô indo, né? Porque daí nesse meio tempo a gente foi pra lá, eu fiz uma mudança só do meu quarto, só tinha uma cama, minhas roupas e deu. Daí a gente pegou, foi pra lá e a mãe dele: olha, eu dou um ano pra vocês se juntarem e procurar a casa de vocês, porque quem casa quer casa, né? Porque querendo ou não, a gente tava casando, né? Sim. Só que não no religioso, enfim. Aí a gente foi morar junto, comecei a trabalhar, né? Comecei a trabalhar como telemarketing. E depois ele conseguiu também um emprego, porque no mesmo lugar onde eu consegui um emprego, ele tinha conseguido um outro emprego melhor, né? Porque esse emprego onde eu tava indo não era muito bom. Ele foi para um outro emprego. No fim, aconteceu uns negócios na empresa dele. Dispensou ele ficou desempregado. Meu Deus. Aí depois de um tempo ele conseguiu um emprego bom e disse: olha, amor, então vamos procurar, né? O lugar pra gente. Lugar, tudo pra gente. Só que nessa época já, a gente já tava frequentando um pequeno grupo, a gente já tava fazendo. Eu lembro, agora eu entro na história. Sim, agora faz parte, né? Foi uma quinta-feira, fui eu e a mãe dele, tinha jogo, né? Sim. E eu falei assim: então vamos comigo, né? Deixa que ele vai pro jogo dele e vamos comigo pro culto. Aí, chegando lá, pegaram meu contato e me convidaram. Na sexta-feira tem uma live, tem GDC, vamos e tal. Aí eu peguei e fui. Na primeira sexta-feira a gente participou de um misto. Porque até então ninguém sabia que você tinha alguém. que eu tinha alguém. Aí depois, na outra sexta-feira, eu já comecei a participar do GDC, a gente já começou a se envolver. E ele sempre muito disponível ali comigo, mesmo sem conhecer, sem nada. Ele tava ali comigo. Aí a gente começou a se organizar, a gente pegou e foi se mudar, né? A gente pegou e se mudou. E a gente tá com um plano já de se casar, tudo. Regularizar, né? Regularizar, tudo certinho ali. E chegando... Ai, meu Deus, me perdi aqui. Da gente se casar, tudo ali certinho. Daí a gente já tava bem interagida ali no grupo, ele já aceitando ser bem envolvido. Do nada, minha vida muda. Do nada. E eu falo assim: pastora, Deus é um Deus de detalhe, que cuida de tudo, porque eu lembro que era em maio. Nossa, a gente tá gravando em maio. A gente tá gravando, né? Era no mês de maio. E eu lembro que foi um mês de maio que eu trabalhei muito, porque a gente precisava comprar nossa TV, a nossa máquina. Foi um mês, assim, muito difícil. E eu tava gripada, sem voz, era vendas. E eu era obrigada a bater meta, ele também, ali, falando. E eu lembro que eu trabalhei muito, muito, muito. E chegou ali no começo de junho. Junho. Deu ali na semana do dia 15. Ai, amor, eu tô muito cansada. Eu vou na UPA. Vou pegar um atestado e vou ficar em casa. Vou ficar em casa descansando. Ele prontamente me levou na UPA, fiquei de atestado. Foi uma semana que a gente conseguiu ficar junto, uma semana, assim, muito boa, assim, uma semana que eu realmente nem eu conheci ele, né? Nem conhecia ele. Nessa semana, um casal nosso, a Sueli e o Adriel, a gente foi lá era numa quarta-feira, eu fui pra lá, a gente comeu pizza, a gente riu, a gente brincou. Um pequeno grupo, né? Vocês tinham conhecido lá. Era amigo de oração, não era? Não, amigo de oração. Sim. Isso é muito importante. E eu não tinha nenhum casal, assim. Porque é importante, a gente sempre fala assim, né? Solteiro anda com solteiro e casado casado, porque é diferente, a linguagem é outra, né? É outra, exatamente. E daí a gente pegou esse vínculo, a gente se deu muito certo, assim, a gente começou a andar junto e a gente marcou, era pizza, a gente foi pra comer pizza lá em casa, porque ela não conhecia ainda, né, onde eu morava, e ela pegou e foi. E eu lembro que era numa quinta-feira, dia 15 de junho, eu acordei com um sentimento ruim referente a ele. Eu falei assim: amor, te cuida, presta atenção no trânsito. E eu com aquele sentimento ruim. E ele tava tão irritado de eu falar te cuida, que ele falou: tá, te amo e até logo. E aquele sentimento ruim no meu coração
E eu prontamente botei um louvor e eu comecei a orar pela vida dele. E eu sempre falava, amor, quando chegar a minha vida, porque, sei lá, eu tinha algo no meu coração que eu não sei explicar, sabe, pastora? Era algo muito diferente porque eu queria estar para sempre com ele, só que eu sentia que não era, sabe? Era algo muito que eu não sei explicar. E deu 8 horas ali, ele não chegou no trabalho. E eu comecei a ligar, e aquilo no meu coração, eu comecei a ligar pra ele, liguei pra mãe dele. A mãe dele prontamente foi atrás dele. E quando ela me mandou o áudio que ele tinha falecido, tipo, meu mundo desabou. Eu fico até emocionada, porque, tipo assim, eu olhei assim pro céu e falei, Deus, agora eu só tenho você. Imagina, eu sem família aqui, tinha vivido um relacionamento abusivo no Rio Grande do Sul e quando eu encontrei uma pessoa que estava buscando Deus comigo, me tratava assim como uma princesa e perder tudo, eu por quê, Senhor? Por quê? Sabe? E eu vendo a mãe dele ali naquele desespero e tudo que eu queria assim é que aquele dia não existisse. O dia era nublado, chuvoso, sabe? E eu questionava muito, 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 muito Deus, assim, porque a gente estava pronto para casar, a gente tinha, Estavam sabe? feitos os planos, né? Exatamente. E eu comecei a questionar Deus e eu lembro que eu não vou desistir. Eu falei pra mim, não vou desistir. Na sexta-feira, tava lá numa live. Eu lembro disso. Tava lá numa Na live. verdade, foi até uma surpresa muito grande, né? Quando a gente foi no velório, tudo, confortar a família. E não foi fácil pra ninguém, né? Todo mundo ficou em choque. Sim. Eu não gostava muito dele. E chegou ali um momento que, cara, tipo, ninguém esperava que você fosse aparecer na live. Era o último lugar que a gente achou que você estaria. Estaria em casa, ou com a família, enfim. E a hora que tu chegou, eu lembro que daí o pastor Diego te chamou pra orar, né? Uhum. Chamou você ali pra gente orar por você, pra dizer que a igreja estava com você. Que a igreja Sim. agora era a sua família, né? Uhum. E às vezes, assim, na hora da dificuldade, a gente não entende o que está acontecendo Não. direito, né? E tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas eu lembro de você subir lá e a igreja orou por você, estava sentindo aquela dor junto contigo, e a Bíblia fala, né? Se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. E aquele momento era o momento da gente chorar com você, porque foi muita tristeza, né? Ter perdido o Rafa, enfim. Foi muito difícil e eu lembro que logo em seguida você também já se inscreveu pro retiro que ia ter, que era o Retiro Wake. Você disse, sim, eu quero estar, eu preciso de Deus. E tipo assim, você falou com todas as vezes, eu não tenho mais nada, eu só preciso de Deus. Exatamente. E você foi muito decidida, sabe? Foi muito forte que a gente viveu esse processo com E você. esse retiro para mim foi benção, porque eu vi o carinho de todo mundo, todo o acolhimento de todo mundo, e eu começava a ser forte sem saber que eu era forte, gente. Porque foi um momento assim que eu não esperava, porque eu só tinha perdido a minha avó, eu nunca tinha sentido essa experiência de perder algo assim, sabe? E eu sentia muito o trabalhar de Deus, o processo de Deus na minha vida, porque de alguma forma Deus tinha que trabalhar em mim. E eu, nossa, trabalhar assim foi dolorido, porque eu ia trabalhar, eu ia sem força, eu pedia a Deus, me dê força, sabe? E às vezes vinha a palavra assim, seja forte e corajosa, sabe? Não desiste. E eu ali persistindo, indo ali, tentava ir pro pequeno grupo, me envolver, porque daí eu tava de casar, já fui de solteiro. Então foi tudo. Muita mudança. Foi muita mudança e aquilo começou a me confrontar muito, sabe? Daí, nesse meio tempo, né? A minha sogra, ela perguntou se eu queria morar com ela, porque a gente tava lá, eu tava lá onde a gente morava. Sim. Eu já não dormia muito bem. Enfim, e as lembranças também, não tinha como ficar lá. Não tinha. E eu falei, olha, eu não posso ir porque eu vou ficar no quarto onde a gente dormia. Uhum. Então, tipo, pra mim vai ter lembranças ainda. E pra te ver como Deus é maravilhoso, nessa época, a mulher da casa pediu a casa. E ela teve que sair. E daí, no fim, o irmão dela estava saindo de um apartamento. Ela falou assim: deixa eu conversar com o dono. E tu sai do apartamento e a gente vai. Um apartamento de 3 quartos, tudo certinho. Ela disse: não, Telha, vamos comigo? Vamos comigo e tu mora comigo? E daí, prontamente, vocês uniram as forças, na verdade, né? Ambas estavam destruídas por dentro, se uniram nesse Daí momento. a gente começou, porque a gente sempre teve uma relação muito boa, muito boa. Uhum.
E eu fui morar com ela e era literalmente assim, uma dando força pra outra, não desiste. Daí quando eu via que ela tava muito desanimada, eu puxava ela pra fazer alguma coisa. Quando ela via que eu tava muito desanimada, muito no quarto, ela me puxava. Então era assim. E ela sempre costuma falar, eu perdi um filho, mas eu ganhei uma filha. Amém. A nossa relação, assim, é muito boa mesmo. E nesse processo, né, de luto, muitas vezes eu não tinha força, sabe, pastor? Eu não tinha força. E, por fim, eu saí daquele emprego onde eu tava, fui para outro, não deu certo porque o dono viu muita tristeza, por mais que eu tava de máscara, muita tristeza. Eu já não tava gostando de mim porque o meu corpo de alguma forma reagia. Eu comecei a criar, tipo, espinhas na cara, um monte de coisa. Então, tava muito destruída, assim, sabe? E ele começou a vir, sabe, não tem como ficar contigo. E tudo que eu, quando eu cheguei, eu lembro que eu saí, assim, chorando, e eu falei assim, nossa, até que eu vou ter que voltar pro Rio Grande do Sul. Porque pra onde que eu vou? Pra onde que eu vou? E eu lembro que na época do falecimento do Rafael, a minha mãe, não, filha, vamos pro Rio Grande do Sul, porque a minha mãe veio do mesmo dia pra lá. Vamos pro Rio Grande do Sul, tu não vai ficar aqui sozinha. Eu disse, mãe, eu não vou ir, porque quando eu entendi meu propósito aqui na Palhoça, não tinha ninguém pra me tirar daqui. Eu disse, passa que eu tiver que passar, mas eu não vou sair daqui. Aí peguei e fiquei. Ela disse, não, tu não vai embora, não. Eu te adotei, tu vai ficar aqui, o que eu como tu vai comer, e deu. Tu vai ficar aqui. Aí, por fim, eu peguei e fiz um curso, que é de nail designer, né? Fazer alongamento de unha. Olha só. Peguei e comecei a fazer, porque sempre foi meu sonho e era um Sim. dos meus desejos que eu comentava pra ele, né? Porque eu pensei, bom, vou viver por ele, né? Porque ele tinha muito sonho, a gente tinha muitos planos e eu disse, vou viver por ele, né? E a gente começou. Eu fiz o curso, comecei a trabalhar em casa, ela sempre gostou de trabalhar com cabelo. Aí, por fim, a gente abriu um salãozinho Uau, junto. gente, até isso. A gente abriu um salãozinho junto. Uau, Deus E é a de gente detalhes tava... mesmo, hein? A gente trabalhava junto. Até na mesma área. Até na Uau. mesma área, a gente tava ali. Daí, às vezes, não tinha muita cliente, que a gente tava começando e tal. Assim, não, Thalia, mesmo assim, vamos pra lá. Porque daí ela via que desanimava. E nesse meio tempo de cuidar de pessoas, né, aquilo se tornou uma terapia. Uau. Porque às vezes via as pessoas assim, tipo, eu tava mais destruída que aquela pessoa, mas quando via eu tava falando do amor de Deus, falando do que Deus tinha feito na minha vida e que não era pra ela desistir, Amém. sabe? E aí, naquele momento, Deus falou assim, é disso, filho. Eu tô cuidando de você. Eu tô cuidando de você. E você tem um propósito. Exatamente, porque às vezes a gente não entende o nosso propósito, porque tava ali na minha cara e eu não entendia, eu questionava Deus, Deus, por quê, sabe? E por fim, eu deixei levar muito na questão do trabalho, quando tinha cliente, e comecei a deixar ir pro culto. Comecei a deixar de frequentar tanto o pequeno grupo do GDC, que é importante, e de ir pra igreja. Por conta do trabalho, tá ali e tal. E no fim, tipo, tinha as oportunidades. Queria, vamos beber pra tirar essa tristeza. E lá eu ia, sabe? Daí foi de um copo, já ia para mais. E aquilo, tipo, não me preenchia, eu me sentia vazia. Mas eu achava que tava ali dando risada, sabe? Aquilo era maravilhoso. E chegou um momento, pastora, que eu falei para Deus. Deus, e a dor era tanto, e eu pedia para Deus me curar desse luto, porque eu não gostava, sabe? Não tava vivendo esse luto. E daí eu falei, Deus, se é pra me passar por tudo isso, eu não quero viver o que tu tem pra mim. Deus misericórdia, mas eu falei isso. E nesse meio tempo eu fui pra Criciúma, na casa da minha irmã, e a amiga dela trabalhava no hotel, falou, Thalia, tô precisando de gente lá, vai ter um evento muito grande e tal, tu aceita? E 15 dias eu ganhar um pouquinho mais do que eu estaria ganhando. Levei minhas coisas de unha, trabalhava nesse hotel, e nesse hotel tinha uma mulher que estava separada há muito tempo e vivia, né? Tava nesse processo de um pouco de depressão, muito triste. E do nada eu peguei na cozinha falando de Deus pra ela. Daí Deus me mostrou. Não falou que tu não queria viver. Tu não queria viver. Não queria viver. Que eu tinha pra você. E eu tava ali. E eu, caraca, verdade. Uau. E eu, sabe, e aquilo, daí o pessoal, a maioria das pessoas ali eram cristãos, frequentavam a igreja.
E ela estava afastada da igreja ali, falando do amor, falando que ela não deveria olhar para as pessoas, né? Mas sim buscar o Senhor, porque Ele é a nossa força. Amém. Ele é a nossa força. E ela prontamente, sim, verdade, tá ali, não sei o que, não sei o que. E eu ia para os quartos arrumar, nesse hotel eu chorava, ouvia louvor, conversava com Deus, e eu disse, meu Deus, Deus, me perdoa. Eu falei para Deus, me perdoa por isso que eu falei, sabe? Porque eu não tava entendendo. Consciente. Não tava consciente. E nisso eu peguei e vim, retornei e botaram lá no GDC, vigília e tal. Vigília, eu disse, ai Deus, eu preciso voltar. Eu tava com essa necessidade, sabe? Eu tava, e Deus já tinha falado comigo dentro de uma balada. Uau. Foi o último dia que eu falei, cheguei lá, me senti vazia, tudo rodando, tudo diferente. Tudo, peixe fora d'água. Um peixe fora d'água, disse, é o último dia que eu venho. Chamei meu Uber, fui embora e nunca mais. Uau. E daí fui pra vigília, né? Botaram ali no grupo e disse, vou comprar. Daí mandei mensagem pra minha líder, eu vou, tô na dúvida e tal. E daí a minha líder, não, Thalia, vai, isso aqui vai ser bem. Isso teve GDC e eu fui. Eu falei, Deus, eu não quero sair dessa vigília sem a minha vida ser transformada. Eu quero que tu me cure desse luto, eu não quero mais sentir o que eu tô sentindo, porque assim, eu não tô vivendo. Eu falei pra ele, não tô vivendo, tá muito difícil. E eu nunca, na cabeça, pensei em nada, sabe? Tava ali, a vigília já tava acabando, e eu falei, Deus, eu quero qualquer pessoa pra falar comigo. Nossa, porque eu não tava assim, sabe? Eu às vezes não ouvia Deus falar comigo. E às vezes eu deitava assim no quarto do meu quarto, assim, deitava no meu tapete e falava, Deus, pega pra ti, porque eu não quero mais. É tudo que eu falava. Minhas orações era essa, pastora. Me leva. Exatamente. E daí, prontamente, Deus usou uma pessoa, falou que ele estava comigo no momento que eu me sentia sozinha, ele estava comigo. E que ele ia refazer a minha vida por questão de tempo. Amém. E depois de lá, pastora, eu mandei mensagem para minha líder e falei, chorando. Falei, Dai, né, que era a Daiane, era minha líder. E falei, Dai, eu não quero mais sair da presença de Deus. Me deixa quando tu vê que eu estiver me desviando. Me puxa, me leva. Não deixa mais eu sair disso. Mais eu sair disso. Eu não quero mais. A importância de ter alguém, né? De ter alguém. É assim, não, tá ali, amém, vou estar ali contigo e tal. E comecei a ir pra igreja, só que nesse dia que eu fui curada, pastora, eu conheci meu futuro esposo. Meu Deus! Meu esposo, né? Conheci meu esposo. Detalhe, nessa empresa onde a gente trabalhava, ele também trabalhava. Nossa, nessa mesma época. Não na mesma. Eu era casada nessa época. Sim. E eu lembro poucas vezes ter trocado palavras assim com ele e passou. E no dia que eu vi ele na vigília, eu não sabia, tipo, nada sobre a vida dele, né? E eu disse, nossa, que feliz, né? Que ele tá aqui e tal. Fiquei muito feliz por ele estar ali, sabe? E daí eu fui, encontrei o Instagram dele. E nesse dia eu queria mandar mensagem pra ele, só que algo me incomodou no meu coração. Porque eu sabia que acho que era minha carne, sabe? Eu disse, não. E nesse meio tempo, como é que eu posso explicar? Surgiu, tipo assim, e aí ele despertou no meu coração, sabe? E daí eu comecei a falar pra Teca, porque a gente era muito amiga, ela super apoiava recomeçar e tal. Que bacana, a mãe do Rafa. A mãe do Rafa. E ela falou assim, eu disse, ele é meu futuro esposo. E eu comecei a colocar diante do Senhor. Uau. Você nem ter falado com ele ainda. Sim, nem falado com ele. Ele fica todo se achando. Vai. Para de se achar aí, Felipe. Daí eu comecei a orar. E peguei e mandei mensagem pra ele. Fui e mandei, muito feliz, tive meu culto, não sei o que, lá na vigília e tal. Comecei a conversar com ele, um monte de coisa. E nesse dia eu queria cumprimentar. Só que daí eu não consegui cumprimentar ele na questão ali da correria da vigília, não tinha como. Sim. Eu muito feliz, e a gente começou a conversar. Ele também é do Rio Grande do Sul. Caramba! Daí, na mesma semana que eu fui pro Rio Grande do Sul, ele também foi. Nossa, gente! A gente tava do nada, não sei o que aconteceu no meio da conversa, assim, a gente tava falando de Deus e tal, daqui a pouco de relacionamento e tal. E eu falei, e tu? O que tu espera de relacionamento? Daí ele começou a me falar, me contar. E daí eu falei, legal, isso aqui é a mesma coisa que eu penso e tal. E antes dele pegar e me convidar pra tomar um café,
eu, tipo, ó Deus, eu mandei mensagem pra ele, né? Então, se ele quiser começar uma oração comigo, ele que me convide pra tomar um café. Acho bom, exatamente. Deixa o Ele que começa. Exatamente. Daí ele foi. Quem sabe então a gente marca um café pra gente se conhecer melhor e tal. No fim, não saiu o café, a gente foi pra Pedra Branca, que daí ele também gosta de chimarrão, né? Aí, Daí ele ó. foi pra Pedra Branca. E assim, pastora, foi uma experiência muito sensacional, porque era algo que eu nunca tinha vivido. Nunca tinha vivido. A gente sentou lá, a gente começou a conversar, a conversar. E a gente tava lá sentado nas graminhas, sabe, vamos orar agora. E eu, opa. Ele falou isso? Ele, vamos orar, apresentar pra Deus. Assim, bem, eu achei de filho, vamos orar e vamos apresentar pra Deus agora mesmo, iniciar nossa oração. E eu, meu Deus, um monte de gente passando, e algo que eu nunca tinha feito, e eu com as minhas mãozinhas assim, morrendo de vergonha. Eu toda envergonhada, morrendo de vergonha. Daí eu peguei e falei assim, vamos. Daí a gente orou ali, a gente apresentou pra Deus. Botou Deus ali no centro, e eu disse, nossa. Daí, nesse meio tempo, ele me pediu em namoro também. A gente tava ali no processo de oração, tudo certinho. E ele foi e me pediu em namoro. Eu cara, aceitei. que lindo, gente. Aí olha só que Deus tem. A gente sentou e conversou, quanto tempo tu pretende, assim, pra casar e tal? Ele mandou pra ti? Daí eu disse, olha, pra mim, logo. Eu falei assim, porque eu sabia o que eu queria, sabe? Já é uma mulher, já mora sozinha, já tem suas decisões. Exatamente, eu já sabia o que eu queria. Eu disse, pra que enrolar, né? Isso mesmo. Então, pra não cair. Pra não cair, exatamente. Pra não cair. Então, eu disse, vamos casar logo. E a gente casou, acho que com 3 meses de namoro. Daí a gente a gente vai casar quando? Tá, dia 2 de fevereiro. Daí a gente foi lá, fez a papelada, tudo certinho. E a gente foi e a gente casou. Aleluia! Eu tava lá, foi lindo demais, porque a gente vê os recomeços de Deus, né? Olha só, tamanha história de um relacionamento abusivo, depois uma mudança, depois achou a pessoa, não era a pessoa, depois teve a perda, e olha quanta coisa que aconteceu para que depois você achasse alguém que colocou Deus no centro, que era uma coisa que você queria lá atrás. Né? E eu vou pegar um gancho, né? Porque muitas vezes, por que tantos jovens vivem esses relacionamentos abusivos? Pela falta de maturidade para ter um relacionamento. Às vezes a gente diz assim, pastor, o que está dizendo na Bíblia sobre o namoro cristão, né? Gente, na verdade, a Bíblia não fala em nenhum momento de namoro. Porque eram feitas alianças entre famílias, era outro povo, né? É outro tempo também. Pastor, então quer dizer que não pode namorar, não posso conhecer a pessoa? Não, tem que conhecer. O teu testemunho foi em 3 meses de namoro, vocês casaram. O meu também. Se for ver, você pode se basear por mim. O que é rápido e o que não é. Cada relacionamento é um relacionamento. Meu marido me pediu em dezembro, em março, casamos, ponto. Porque a gente já estava decidido. Ele morava já sozinho, já tinha uma filha, já tinha uma história. Eu morava sozinha na época, eu já sabia o que eu queria. Então, tipo assim, bora, é o que você falou, não tem o que enrolar. Porém, vou dar esse conselho para um jovem que é o primeiro relacionamento? Não, vou dar esse conselho. Conheça bem, abra bem os olhos, né? A gente costuma falar com o pessoal que vem pedir para ora pela gente, pelo nosso relacionamento, né? E a gente diz assim, olha, a mãe do pastor Júnior Batista, ela dizia o seguinte, quando você está namorando, abre bem o olho, vê tudo, os defeitos, vê tudo, porque na hora que você casar, você vai ter que fechar o olho, né? Então, é muito engraçado isso, mas tem um poder muito grande de realmente tem que conhecer, tem que saber, tem que ver os defeitos, tem que ver tudo para ver se você vai tolerar isso ou não, para que não viva um relacionamento mal, né? Sim. E também não fique 5, 6 anos namorando, né? Eu acho que exatamente. Deus não tem isso pra ninguém, né? Então, mas que legal. E eu quero ler com você que tá aí, Efésios 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todo sempre. Amém. Glória a Deus por essa palavra. Glória a Deus por essa palavra. Dali eu vejo isso na tua vida se cumprindo. E ali, né, eu falei brincando, né, que é pro homem tomar a iniciativa. Ai, pastora, você é machista? Ai, não, gente, mas Deus fez a mulher para ser encontrada, para ser achada. É uma joia rara. E tem muitas mulheres que não se veem como joia.
por isso vivem em relacionamentos abusivos, por isso vivem coisas tão horríveis, porque tá se invertendo o papel da mulher querer fazer o papel do homem. Peraí, é uma sobrecarga que a gente não precisa aguentar. Não, Deus não fez a gente para aguentar isso, né? Então, a mulher é uma joia rara que ela precisa ser encontrada. E é o papel do homem ir atrás. E porque se você não faz isso, se você inverte esse papel, em algum momento desse relacionamento, ele vai ter a necessidade de buscar alguém que esteja escondida. Olha que horrível. Em nome de Jesus, glória a Deus, que não aconteça com você isso. Se esconda no Senhor, nas asas do Pai, deixa ser encontrada pelo seu príncipe, que aconteceu de um homem de Deus que apresentou e colocou Deus no centro antes de qualquer coisa. Ele disse, vamos orar juntos, apresentando. Vocês estavam só conversando, era só um passeio, e ele quis colocar o Senhor no centro. Olha só, e eu creio que Deus tem isso para nós mulheres, para você que está solteira, você que está esperando no Senhor, né? Olhe e peça a Deus isso. Um homem de Deus igual você queria, né? Você queria alguém que fosse para a igreja comigo, até achou que era uma porque ele começou a ir mesmo sem ser cristão. E Deus já tinha preparado alguém pra você. Glória a Deus por essa história. E por mais que eu nunca fui aquela pessoa de fazer uma carta pra Deus, Deus, eu quero um relacionamento, assim. Mas Deus, ele conhecia o meu coração, o desejo do meu coração de ter uma pessoa que buscasse a Deus ali comigo, sabe, que não tivesse caída, não, Thalia, vamos levantar, isso outra caída, não, vamos, sabe, Deus conhecia o meu coração. E em nenhum momento, assim, pensei que Deus, ele pudesse refazer a minha vida. E foi assim, tô vivendo umas coisas assim que, tipo, nunca... Um conto de fada. É conto de fada. É conto de Deus, na verdade, conto de Deus. Só quem vive sabe. E valeu a pena, sabe, pastora, ter passado por esse processo, porque eu comecei a dar valor a pequenas coisas. Coisas que eu não dava lá atrás. Importância de a gente sentar, a gente de ouvir o outro. Hoje, no meu trabalho, o que eu mais faço é sentar e ouvir, e aconselhar, e falar do amor de Deus. Inclusive, antes de estar aqui, eu falei muito para várias outras pessoas, né? As minhas clientes sabem que eu sou cristã. E eu falei, eu vou fazer um testemunho, eu vou enviar para todos vocês conhecerem um pouquinho mais. Ai, ó, dá um like aí, gente. Se ela tira um bife da tua mentira. Que horror, tá arrependida, brincadeira. Então, assim, pastor, hoje o que eu faço, eu vejo que tem um propósito, tem um sentido, sabe? Porque... Você tá vivendo aquilo que Deus tinha pra você, por mais... Às vezes é tão engraçado, né? Se a gente fala assim, eu não quero ver o que você tem pra mim. Igual eu também não queria ser pastora, eu fugia disso, mas Deus tinha esse plano pra mim. E ele foi fazendo assim, bem... Daninha. Né? Deus tem feito assim, minha vida tem vivido aquele Deus de detalhes. No meio ali do namoro ali, que eu tava em namoro, eu arrumando meu guarda-roupa. Uma deixa. Eu tava arrumando meu roupeiro, assim, e eu peguei e falei assim, nossa, eu tô com pouca blusa, né? Falei assim, na minha mente. Na minha mente, pastor. Eu na frente do culto, uma pessoa que eu tinha conversado uma vez, pastora. Falei, qual o tamanho de blusa que tu usa? Nossa, bem específica essa pergunta. Exatamente. Qual o tamanho? Eu disse, gente, assisti no meu coração de te presentear. Uau. Eu tenho um Deus de detalhe. Amém. Eu falei, porque eu nunca tinha vivido essa experiência. Sabe? É diferente, né? É diferente. A importância de a gente estar caminhando em Cristo, né? Porque ele me mostrou que ele estava me cuidando, por mais que às vezes eu não peço, mas ele conhecia meu coração ali e foi lá, me presenteou, né? Daí eu só queria chorar. Cheguei em casa, chorei muito, assim, contei pro Felipe, ai, que benção, não sei o quê. E comecei a viver esse Deus de detalhes. Viu? É bom viver essas próprias experiências, né? Muito bom. Eu vivo dizendo, gente, para de ficar ouvindo só as minhas experiências, tem as suas pra contar. E essa é uma frase minha que tem até uma caneca minha que tá vendo ali no QG. E é essa frase, porque isso me motiva muito a continuar falando desses Deus de detalhes, até todo mundo viver esse Deus de detalhes. Eu não sei que você não viva isso. Deus de detalhes. Eu disse, poxa, nunca vi um Deus de detalhes. Será que existe mesmo? Será que é só com ela porque ela é pastora? É por isso que ela fala. E às vezes as pessoas acham isso até realmente viver isso, sabe? Viver esse Deus de detalhes. Um dia também eu no salão ali atender, eu disse, nossa, que vontade de tomar um açaí. Aí prontamente chegou uma conhecida nossa, um som pra fazer o cabelo. Ai, trouxe um açaí pra vocês. Daí, obrigada, senhor. Daí ela ficou assim. Eu acredito. Sabe, então tem vivido experiências maravilhosas. Eu vou contar mais uma experiência de Deus de detalhes que aconteceu hoje. Eu tô 2 meses já sem colocar os cílios, tal, pela correria e tudo, mas também
um pouquinho do dinheiro, assim. Porque assim, eu sou uma pessoa que eu não fico, ai, ó, pode ver, minha mãe tá desse jeito. Então eu não fico me preocupando tanto com a estética, exatamente porque eu tô muito ligada ao propósito. E eu penso comigo, cara, não tenho tempo pra perder. Não é perda de tempo, se Sim, cuidar é importante. E eu me importante. cuido em casa, tenho meus skincare, minhas coisas. Mas eu digo assim, de parar, de ter que parar de trabalhar pra fazer alguma coisa assim, eu não consigo. Faculdade, filho e né? Uma loucura. E aí, só que os cílios, pra mim, não é questão de só de estética, mas praticidade. Parece que eu acordo pronta, Sim. né? E é uma coisa que, meu Deus, senhor, eu queria ter o gosto do cílio e tal. E tava 2 meses já sem. E aí, a Juliana do Lash Boss, ai, eu amo você, quero já mandar um beijo. Ela ofertou na minha vida o cílio pra estar aqui gravando contigo hoje e pro retiro de mulheres. Oh, glória, Deus é tão lindo. Deus é tão lindo. E ela disse assim, pastora, você me ama na sua vida porque eu sei que é um terreno fértil, você cuida de tantas pessoas, deixa eu cuidar de você. E aí eu disse, ai, gente, é Deus que tá cuidando de mim através. Não é você, é Deus que tá cuidando de mim, né? Então, glória a Deus pelas pessoas e glória a Deus pelos Deus de detalhes, que ele sabia o quanto eu tava me sentindo triste. Eu disse, ai, meu filho, eu tô sem. A gente fica tão, né? Parecia que eu tava tão triste, tava doente, tá cansada, a pessoa tá com sono. Não, tô sem cílios. Ai, gente, que engraçado, mas brincadeiras à parte, eu fico muito feliz de poder ouvir mais o teu testemunho. Eu não conhecia todo e eu fiquei muito feliz. Eu sei que você teve que resumir do resumo, sim, né, pra gente poder contar aqui. Eu sei quanto é difícil ser sucinto e vem muitos detalhes. E parece que quando você tá falando, vem mais coisa na cabeça. Mas se eu for pra cá, vou levar pro outro lado. Eu tentei resumir, né? Mas eu queria que você deixasse agora um conselho pra quem tá vivendo um relacionamento abusivo, ou como que você acha que essa pessoa deve passar, e também para quem está vivendo luto hoje, o que você diria para essas pessoas que estão nos ouvindo? Para não, primeiramente, colocar nas mãos de Deus, não desistir, ser forte, por mais que as lutas venham, é entregar, é confiar que Deus está cuidando de tudo e crer que Deus vai ter uma hora certa, uma hora, né, que Deus vai tá curando, vai estar falando contigo, porque eu não esperava que a minha vida pudesse refazer em 1 ano e pouco. Nossa, 1 ano e pouco. 1 ano e pouco, acho que deu 1 ano e 5 meses, por aí, que Deus deu essa viravolta, porque eu sempre, às vezes eu fico pensando, né, então, é botar o Deus no centro, confiar, orar, não desistir, né? E para quem tá vivendo relacionamento abusivo, é se libertar. Tentar fazer ajuda, né? Ajuda, porque é muito importante. Porque na época, quando eu vivia, eu não busquei ajuda. É importante a gente ter a nossa mãe ali como amiga, porque no momento que eu vi, eu não tinha, né? A minha mãe era minha amiga, mas eu não soube contar pra ela. Então, quando eu contei, prontamente já tava ali. Então, é sempre ter uma amiga para poder te compartilhar e falar, não, acorda, sabe, que tá vivendo um relacionamento abusivo, e pegar a mão e carregar, né? Carregar e vencer. Amém, amém. Então, gente, esse foi mais um tete-a-tete. Até a gente separou mais um versículo que era Provérbios. O que tem em Provérbios, lembra? Era que a gente faz planos, a gente pode fazer nossos planos, mas quem dirige nossos passos é o Senhor. Amém. Então, é isso que eu quero deixar para você agora. Deixa o Senhor conduzir os seus passos, a sua vida, a sua história. Para que, em nome de Jesus, você tenha um tete-a-tete comigo futuramente nesses 52. Mas 52 vídeos é bastante coisa, gente. Dá tempo de você vir, viver um Deus de detalhe na sua vida e vir aqui contar para outras pessoas ouvirem e reavivar a fé. Porque sim, pode acontecer com você que está assistindo. Ah, pastor, mas você não sabe o que eu estou passando. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Eu sei que Ele é com você. Busque ajuda, busque uma igreja local, um pequeno grupo onde possa te ajudar. Assim como ajudou a Thalia nesse processo. Tu acha, mas ela sempre igreja, não sei o quê. Mas a semente estava plantada no coração. Ela teve amigos de oração que eu sei, tenho certeza, conheço a Suelen. Sim. Ela não parou de interceder pela amiga dela. E assim, tem amigos de propósito, pessoas que vão pegar na sua mão quando você estiver precisando. E lembre que a família, né, que é a igreja, é uma família da fé, ela nunca vai ser perfeita, nunca vai ser perfeita. Porém, quando você precisar, ela vai estar ali para te ajudar, te amparar e te direcionar para um novo caminho. Então, que em nome de Jesus, você fique com essa palavra no teu coração e até um próximo tete a tete. Deus abençoe você. Ah, pastora, esqueci de falar que durante esse meu processo de luto,
A Sueli, todos os dias, ela me mandava uma mensagem de conforto, falando para não desistir. Então, quanto é importante a gente andar com pessoas que oram pela sua vida. Glória a Deus. Amém, glória a Amo Deus você. por isso. Manda agora um beijo pro marido, né, que tá assistindo. Beijo, Tchau, meu Felipe, amor. Deus abençoe. Obrigada por emprestar sua esposa, sua princesa, para falar comigo e com a gente. Tá bom? Deus abençoe você. Até o próximo Tete a Tete.